Você já deve ter ouvido dizer que nós estamos no tempo da graça. Essa é uma visão dispensacionalista. Mas pensar assim, em muitos casos, não quero generalizar, é entender que na dispensação da lei não houve graça. Isso é muito curioso porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, ela é dividida entre Antigo e Novo Testamento. E você acredita que para alguns existiu um Deus diferente do Deus do Novo Testamento? As pessoas têm essas manias de dividir as coisas. Aqueles que fazem uma leitura do Antigo Testamento somente como um período debaixo da lei, não veem nele graça, por causa das suas exigências e das ordens para matar aqueles que pecavam. E aqueles que fazem uma leitura do Novo Testamento como sendo apenas o período da graça, não veem nele leis ou até mesmo julgamentos, juízos sendo executados. A melhor forma de nós entendermos essa questão de lei e graça é nós olharmos para o nosso Deus, nós entendermos os seus atributos, e diante disso nós perceberemos que em momento algum na história Deus se tornou gracioso, ou Deus se tornou justo. Ele é a própria graça, Ele é a própria justiça. Com isso nós não estamos falando puramente de atos, nós estamos falando da essência, nós estamos falando do ser, nós estamos falando do caráter de Deus. Isso então nos prova que desde o Antigo Testamento a graça de Deus não está longe da sua justiça, e nem mesmo a sua justiça está distante da graça. Por mais que pareçam coisas semelhantes, eu garanto para você que são coisas bem distintas. Em momento algum da história Deus agiu com graça e foi injusto. Assim também, em momento algum da história, Deus agiu com justiça e deixou de ser gracioso. Eu vou mostrar para você rapidamente que no Antigo Testamento existe muitas, mas muitas ocasiões em que Deus foi gracioso. Eu te faço uma pergunta: por que será que Noé não morreu quando se embriagou? Por que será que Davi não morreu quando pecou? Alguns diriam assim: ele não morreu porque era Davi, o homem segundo o coração de Deus. E aí eu rebato perguntando: Deus tem queridos e por isso então esses não são julgados? De forma alguma. Davi foi alcançado pela graça, Abraão foi alcançado pela graça quando mentiu, Noé foi alcançado pela graça e todos os outros santos do Antigo Testamento, assim como você e eu. Eu estou aqui então para te fazer compreender um pouco mais o que essa palavrinha significa. Tenho certeza que com o bate-papo de hoje você vai se surpreender. O tema da aula de hoje é a graça de Deus. Nós chegamos na lição de número 7, senhoras e senhores, ou meus jovens que me assistem nesse momento. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Lucas Gomes, você está no MPcast, a mentoria para professores. Mas não precisa sair. Mesmo que você não seja professor, esse canal é idealizado para você. Tudo aqui é pensado para você. Por quê? Nós batemos um papo para os professores, superintendentes, aqueles que querem organizar a sua próxima aula. Por isso que nós nos orientamos pela revista da Escola Dominical, mas sobretudo falamos àqueles que amam as Sagradas Escrituras. Pode ser você aluno da EBD ou não, e se não for, fica o convite aqui para você participar. A nossa ideia é trazer o conteúdo antecipadamente para que você saiba o que será ministrado na sua igreja e tenha o desejo de se aprofundar. Então, pelo amor de Deus, eu vou te fazer 2 pedidos. O primeiro: pega a sua Bíblia e o seu caderno, porque você vai anotar bastante. Eu tenho certeza que desde a primeira aula você já anotou muito. E o segundo pedido é você deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Estamos em uma meta ousada nesse primeiro trimestre, e é bater 4.000 inscritos no YouTube. Isso daí vai ser muito fácil. Primeiro porque a gente já passou de 3.000. E segundo porque você está aqui para nos ajudar com isso. 70% das pessoas que acompanham o conteúdo no YouTube não se inscrevem. Então vamos sair dessa condição de pessoas que só consomem e não contribuem com nada. Como eu disse, tudo aqui é pensado para você. Então, se fizer sentido o bate-papo que acontecerá aqui, por favor, deixa o seu like, se inscreve e compartilha muito. Outras pessoas também precisam ter contato com essa temática e eu conto com você.
Antes de falar da pessoa que está aqui comigo para bater um papo sobre a lição de hoje, eu preciso te apresentar o Guia Prático de Combate à Evasão Dominical. Esse livro eu lancei no ano passado e tenho como proposta orientar professores, superintendentes, amantes da EBD no que fazer para evitar a evasão dominical. A preocupação em todo o Brasil é em trazer alunos para a EBD, mas o que fazer para que eles não saiam da EBD? Observe que muita gente já participou e deixou de participar. E quando nós entrevistamos essas pessoas para chegar ao produto final deste livro, a maior parte apontou a falta de didática por parte do professor. Eu vou para a EBD para ficar vendo o professor ler a revista? Eu leio na minha casa. Eu vou para ficar ouvindo testemunhos por parte do professor? Não quero acordar cedo para isso. Ou eu vou para o professor deixar a aula pegar fogo, pergunta muito, não responde nada. Então aqui eu dou orientações ao professor, orientações didáticas, pedagógicas, administrativas para o superintendente. Aqui você, enquanto professor, vai aprender a ministrar a sua aula de maneira objetiva, sem se perder no conteúdo, dentro do tempo proposto na sua igreja. Que seja 50 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, não interessa. Você vai ter condições, a partir da leitura deste guia prático, a se organizar. E mais do que isso, eu digo a você que é aluno da EBD, você vai entender como que ela funciona por dentro e vai perceber como você pode cooperar com o crescimento da EBD na sua igreja. Então, adquirir esse livro, ele precisa estar na sua prateleira. Como você fará isso? Na descrição aparece o link para você ter contato e também o QR Code para você acessar e pedir o seu. As entregas acontecem em todo o Brasil em tempo recorde. Então você precisa ser abençoado com esse material. Guia prático de combate à evasão dominical. Sem mais delongas, produção, abre a câmera, eu preciso que quem está assistindo conheça o meu convidado, Richard. Eu esqueci seu sobrenome, Richard. Martins. Por que você pensou muito? São quantos? São 3, eu tava escolhendo qual é o mais impactante. Entendi. Martins, Richard Martins, senhoras e senhores. Eu não fiz muita cerimônia, porque você que é antigo aqui no canal já o conhece. Ano passado ele veio, nos deu uma aula poderosa, foi muito legal mesmo. Eu vi o comentário de algumas pessoas que recebeu o link, que assistiu, isso é muito legal. Então, por isso que o Richard voltou. Maravilha. E aí, Richard, quais as expectativas para o bate-papo de hoje? Primeiramente, aproveitando o tema, graça e paz da parte de Deus. Normalmente eu diria a paz do Senhor, mas aparentemente graça é a saudação favorita de Paulo. Não existe uma carta de Paulo que ele não cite graça na saudação dele. Pode ser que ele não diga paz, pode ser que ele não diga misericórdia, mas graça ele fala em todas, o que é muito interessante. Bom, um dos pontos centrais desse assunto é mostrar o que é a graça. Porque nós temos o jargão, favor imerecido. E muitas vezes também confundimos graça com misericórdia. Muita gente faz essa confusão, porque a definição geral que temos hoje é muito parecida. Um é você recebe o que não merecia, outro é você não recebe o que merecia. Então, dentro disso, ficamos confusos entre isso foi misericórdia, isso foi graça, não foi nenhum dos dois, foi os dois. Então, a intenção hoje é que você não apenas saiba responder, como você consiga entender o que é a graça. Amém? Opa, muito bom. Você viu que ele já começou provocando, né? Então você já deve estar aí, meu Deus, eu preciso ir até o final para entender todas essas questões. E é o que estamos aqui para fazer, ir até o final, tá bom? O tema, a graça de Deus. O texto principal está na carta de Paulo aos Efésios 2, 8 e 9, capítulo 2, versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O texto bíblico está também aos Efésios 2, de 1 a 10. A proposta aqui é, caso você não tenha a revista, você possa abrir a Bíblia aí e acompanhar perfeitamente. Meu amigo Richard, os 3 tópicos clássicos da qual a revista se divide, diz o primeiro: a maravilhosa graça na obra de salvação. Então aqui a proposta é entender a condição humana antes da graça.
Bom, enfim, os subtópicos eu comento já já. Segundo tópico, a graça de Deus e as obras. E o terceiro é as implicações da graça na vida cristã. Então, a gente quer aprender de você, Richard, hoje o seguinte: a maravilhosa graça na obra de salvação. Então, nos ajude a entender um pouco sobre a condição humana antes da graça, também a intervenção da graça de Deus, a graça que nos faz produzir em Cristo e outras questões que você julgue necessário descobrirmos hoje. Claro, vamos lá. Primeiramente, uma curiosidade. Entre todas as religiões do mundo, o cristianismo é a única que diz que a gente é salvo de graça. Não é por capacidade, não é porque um Deus no céu olhou pra gente e falou, que pessoa esforçada. Cristianismo... Essa seria a graça do cristianismo? Muito boa. E o ponto é que ninguém entende isso do lado de fora. É muito comum pessoas que têm interação com pessoas de outras fés, ou de fé alguma, ouvir, mas eu sou bom, ou mas essa pessoa era boa. Pessoas boas, estarão no inferno. Pode ser meio duro, pode ser meio assustador, pode ser incompreensível para quem está do lado de fora, mas é uma verdade. Não há bondade humana que garanta um lugar no céu. Não há bondade humana que salve. Não há esforço humano que salve. Nós somos salvos por graça. Apenas isso. Ela vem por meio da fé, mas não é a fé que salva. Somos salvos pela graça. Jesus diz em João 5,24 que quem ouve a palavra e crê passa da morte para a vida. Então tem dois elementos aqui. Não é só ouvir. Não basta dizer que, não, eu acredito em Jesus, mas não acredito que exista um Deus. Muita gente vai dizer que Jesus foi um grande mestre moral. Mas se você só acha que Jesus foi um mestre moral, você está morto. Algumas pessoas vão dizer que Jesus não é Deus, mas que existe um Deus. Se você acredita em um Deus e ele não tem relação com Jesus Cristo, você também está morto. Então, quando ele diz isso, ele fala que passamos dessa maneira. E o texto que Paulo cita aqui começa dizendo isso. Vós, estando morto em suas transgressões e pecados, costumavam viver, quando seguiam a presente ordem. Ou seja, algo fez passar. E é simplesmente ouvir as palavras de Jesus e acreditar. Isso seria algo muito simples e não faria sentido se fosse por esforço humano. Porque, ok, eu fiz o esforço de ouvir e acreditar. Então, não é esforço. Tem alguma coisa nessa mensagem trazida por Jesus e nesse Deus com quem devemos crer. E nisso é a graça. A ideia de graça na Bíblia é expressa através da palavra caris, a partir do Novo Testamento. E soletra pro pessoal aí que não conhece o grego. É grego você falou, né? Isso. É para eu soletrar no alfabeto grego, porque aí eu não vou saber. Ah, não. Pode ser transliterado. C-H-A-R-I-S. Pronto. É uma palavra que, obviamente, existia antes da Bíblia. É algo importante que, às vezes, esquecemos quando estamos usando nossos dicionários bíblicos. Não foi cunhado pelos apóstolos, é isso que você quer dizer? Era uma palavra que já existia. Então, qual era o significado dela originalmente? Aristóteles, Platão, Sócrates. Sócrates não, porque ele não escreveu, mas todos os escritos gregos que citarem esse termo vão usar com a seguinte ideia. Eu faço algo para você. Você vai gostar tanto do que eu fiz que você vai querer devolver. E a gente fica preso um ao outro para sempre. A ideia inicial de caris, de graça, é essa. Alguém faz algo bom e começou uma relação de benevolência um para com o outro eterna. Não na ideia de dívida, mas de gratidão. Por isso que dizemos que somos gratos, que damos graças a Deus, que tudo que nós recebemos é graças a Deus. Justamente pela ideia de que Ele fez, a gente agradece. A gente não tem o que devolver, porque é Deus, Deus é infinito. Então a ideia é essa, uma relação instituída a partir de um favor. Então graça não é uma ação passiva, sempre ativa. Não apenas se recebe na graça, também se dá. Se dá. O sentido original da palavra era esse. Todos os escritores helênicos, toda a cultura grega antes dos apóstolos vai usar dessa maneira.
Então, quando Paulo, principalmente, pega essa palavra e usa, ele não está criando algo novo. Ele está pegando uma ideia e ressignificando. Porque, constantemente, os apóstolos vão fazer isso. Vão pegar um conceito e dar um novo significado em Cristo. Você consegue lembrar de alguma outra coisa? Alguma outra? Tem o conceito do amor ágape. No contexto grego, ágape não era um amor sacrificial. Era só um tipo de amor muito próximo. Em Cristo é o amor de Deus. É o amor supremo. É o amor que a gente só consegue porque Deus nos deu. Muito bom. Show. Amém? Ótimo. Então, primeiro, como que alguém saúda alguém com graça, se graça fosse só favor imerecido? Não faz sentido. Eu te saúdo com favor imerecido. É uma frase que não faz o menor sentido. Você não merece, mas eu tô falando com você. Você não merece, mas... Prazer. Opa. Você não merece. Isso não faz sentido. Ainda mais numa saudação para irmãos em que muitas vezes são chamados de amados. Sim. Eu te amo. E você não merece. Não é essa a ideia de Paulo. Ele está falando que, pela graça de Deus, fomos tão amados que amamos uns aos outros. Inicialmente, esse é o ponto das saudações de Paulo. Uhum. Mas no texto de Efésios, ele está explicando que, ora, não somos salvos pelo que conseguimos fazer. Pensa em algo que você fez hoje para Deus. Deus poderia fazer sozinho. Certo? Não existe nada que eu possa chegar e falar: Deus, tive uma ideia que o Senhor não teve. Deus, fiz algo que o Senhor não conseguiria. A gente não é amado por Deus por sermos revolucionários. Não somos amados por Deus por sermos super especiais ou fazermos algo que Ele não conseguiria. Nós somos amados porque graça. Vamos para o primeiro ponto? Certo? Sim, vamos lá. A maravilhosa graça na salvação. Como estávamos antes da graça? Quer dar um palpite de como estávamos? Um palpite? Perdidos? Perdidos. Mortos? Mortos. Esse é o termo, mortos. Irreconciliáveis? Irreconciliáveis. Porque Paulo não escreve que a gente estava fraco, que a gente estava com azar, que a gente estava sozinho, que a gente estava triste. Ele fala que nós estávamos mortos. Não importa se está se mexendo, sem a graça você está morto. Não importa se você está pensando. René Descartes disse: penso, logo existo. Você pode estar existindo, mas você não está vivendo se você só pensa. Berkeley dizia que existir é ser percebido. Você pode ser percebido, mas sem a graça você não é vivo. Você existe, mas vida é a partir do momento em que você recebe a graça. Ironicamente, da outra vez que eu estive aqui, eu falei do filho da lei e o filho da graça. O outro assunto foi Ismael e Isaac, quando Paulo usa eles dois como analogias para esse assunto. Então, o que você disse? Na época da lei não existia graça. Antes de você avançar para a lei, que não existia graça, vamos ainda explorar mais essa questão dessa morte aí antes da graça. Como que a gente pode entender essa morte falada por Paulo aos Efésios? Bom, ela é espiritual, obviamente, né? Mas como que a gente entende ela? Jesus é a vida. De maneira simples, Jesus é a vida. Não importa o que você faça sem estar sendo guiado pelo Espírito. Não importa o que você faça sem ser pensando em Cristo. Não importa o que você faça sem ser em direção ao Pai. Nada disso é eficiente ou significa alguma coisa. Talvez seja contraintuitivo, porque você se sente vivo, você está sentindo o seu corpo, você sente o que você toca, você tem experiências. Mas o físico não é tudo. Não somos só corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. Alguns vão dizer que somos duas coisas, corpo, alma, / espírito. Mas, de qualquer forma, nós não somos de forma monista, nós não somos uma substância única. Nós somos multifacetados. Então, mesmo que seu corpo se mexa, você só tem vida em Cristo, que é o único que traz a graça. Mesmo que você exerça a sua vontade, você só é vivo através da graça. Então, a morte que Paulo estava dizendo é que é simplesmente ter um significado, ter uma direção. Não é você
ter uma nova forma de pensar. Eu sempre trago alguns assuntos filosóficos estranhos, mas existe a ideia de zumbi filosófico, que é alguém que se mexe, se comporta como um ser humano, mas não tem substância própria aqui dentro. Então, não é isso, mas seria algo próximo disso. Quem não tem a graça é só um zumbi se mexendo, tem um comportamento que parece humano, tem um comportamento que parece vivo, mas não está vivo. E eu não lembro qual foi o pregador, mas um pregador disse que não tem medo dos mortos. Ele prega para os mortos. Então... Prega para os mortos? Prega para os Vai mortos. no cemitério pregar para os mortos. Exatamente. Nossa. Ele prega para todas as pessoas que não conhecem a graça de Deus, que é o que traz a vida. Então, é isso. Você vê pessoas... Ele tá preso, né? Fala pra mim que prenderam ele. Eu não sei quem era. Eu escutei essa frase uma vez de um amigo, ele falou quem era. É um pregador famoso. É mesmo? Tipo o Spurgeon. Deve estar no inferno, então. Se já morreu, tá no inferno. Vai, tá fala. Pro amor. Enfim, o ponto é apenas fazer essa diferenciação entre vida e morte. Porque as pessoas têm medo da morte. Mas nesse sentido aí, Richard, de Paulo aos Efésios, essa morte espiritual não seria a distância entre Deus e o pecador? Claro, com certeza. Que recebe o nome de morte? Isso, sem dúvida. Eu não tinha entendido a sua pergunta, mas nesse ponto, sem dúvida. Porque qual era a punição no Éden? Morte. O que aconteceu depois que eles comeram? Morreram? Não. Não. Imediatamente não? Imediatamente não. Logo, vai ter gente que vai dizer que então Deus mentiu, ou que a serpente falou a verdade. Mas o que Deus fez ali foi cumprir o que ele disse, a morte veio, mas ele também exerceu graça, porque não matou na hora. Quando Deus vai entregar as maldições com base no pecado, ele amaldiçoa a serpente, depois vai para a mulher sobre dores. Mas quando chega no homem, ele fala, por tua culpa é maldita a terra. Através da graça, Deus desvia a morte que deveria ser imediata e irrevogável e acabar a humanidade ali. Ele dá um pouco mais de espaço para provar da graça dele e exercer o plano da salvação. Você citou Noé, que não morreu quando se empregou, mas não apenas isso. Sabe o que a Bíblia diz quando diz que Deus anunciou a ele o dilúvio? Diz que ele achou graça aos olhos. Achou graça. Achou graça. Já é outro termo em hebraico, mas a ideia é a mesma. Porque se você pegar a Septuaginta, vai ser traduzido como cariz. Uhum. Então, estar vivo, seja de maneira física ou de maneira espiritual, é meio de graça. É uma forma da graça. Então, pessoas passam fome. Você não. Isso é graça de Deus. Porque Ele está te dando um alimento que você não merece. Você é pecador. Se fosse por mérito, você não teria nem a comida. Você não acordaria vivo. Tem pessoas que são deficientes. Que são pessoas que não conseguem sequer levantar da cama. Se você consegue, também é graça de Deus. Tem pessoas que preferiam estar mortas. Acreditam que a vida delas é apenas sofrimento. Mas elas não têm noção do que é a morte. Porque tudo isso que a gente tem de bom é de alguma forma a graça de Deus. A gente não tem a mínima noção no tempo presente do que é a total separação. A gente não tem a noção do que é a morte. Então a separação de Deus, a morte espiritual, graças a Deus a gente não vai experimentar. Mas infelizmente algumas pessoas irão. De maneira justa. Mas é assustador. Amém? Amém. Amém. Assim seja para quem não se converter em Cristo, não é? Isso. Ok, então a Bíblia nos fala sobre essas três mortes, né? Eterna, que o Richard acabou de comentar, que muitos sofrerão por não reconhecerem Cristo como Salvador. A morte física, que todos passaremos se não experimentarmos em vida o arrebatamento da igreja, né? No caso, aí termos o nosso corpo transformado vivos, e a morte espiritual, que é a condição que nós estávamos antes de nos encontrar com Cristo, né? Mortos espiritualmente, mas nos encontramos com Ele e passamos a viver. Você ia comentar, e aí eu estava aqui fazendo um esforço mental para não me esquecer, sobre o que eu falei da graça na lei. E aí eu te interrompi para a gente insistir mais no assunto da morte. O que você iria falar? Lembra ou já falou? Aproveitei para misturar no assunto quando eu citei Noé. Então maravilha. O objetivo da lei toda é a vida.
E se é através da graça que fomos vivificados, a lei já era uma manifestação da graça. Sim, sim. De maneira simples. Muito bom. Então, essa era a nossa condição. Isso. Tem algo mais a falar sobre a intervenção da graça de Deus? Deixa eu ver aqui se tem algum terceiro subponto. A graça que nos faz produzir em Cristo. Claro. Bom, já ouviu falar em graça barata? Graça barata. Já ouviu? Quem fala sobre isso é o Bonhoeffer. Ele mesmo. Quer discorrer ou... Não, o especialista hoje aqui é você. Maravilha. Richard. Bom, fala. É comum, infelizmente muito comum, vermos pessoas que estão na igreja, mas apenas que oram às vezes, apenas que abrem a Bíblia no culto, apenas, e às vezes nem no culto, porque foram salvos pela graça. E por isso, é isso, estou salvo, acabou. Eu só não Entende que não precisa fazer mais nada. Não vou fazer mais nada, não vou mais... Eu não vou pecar, e se eu pecar eu peço perdão, porque é pela graça. Mas eu também não vou me esforçar tanto. Deus me salvou, mas não é para tudo isso. Ele também não quer que eu fique me desgastando. Então a ideia da graça barata é essa. Pessoas que vivem uma salvação, vivem uma nova vida, totalmente vazia de substância ou sentido. Que é o mínimo pelo mínimo. Eu gosto muito de um vídeo de um homem explicando com base no casamento. A esposa dele pergunta se ele pode lavar a louça. Aí ele pergunta, isso é questão de divórcio? Não? Então eu não vou. Arruma a cama, isso é questão de divórcio? Não? Então eu não vou. E muito cristão é assim, isso é questão de condenação? Não? Então eu não vou. Um exemplo. Quanto por cento da igreja você acha que já leu a Bíblia inteira? Não tem como falar. Uma porcentagem bem pequena, tenho certeza. Uma porcentagem bem pequena, com certeza. Claro que nenhuma pesquisa é totalmente exata, mas fica por volta de 11%. Eu tô achando muito, hein? Eu acho que é muito pouco, na verdade. É que crente não mente, né? E quando foram questionados, disseram que leram. Então, é verdade. Não deveriam mentir. Outras religiões têm pessoas muito mais esforçadas do que a gente. Isso é algo muito trágico. Por exemplo, os muçulmanos têm horário fixo para 5 orações no dia. E não importa o que você faça, você não vai impedir eles de orar. Nem que eles estejam na rua, eles vão parar no meio da rua para orar, ajoelhados. Nem que você vá falar uma informação muito importante, eles não vão parar de orar. E tem alguns cristãos que não oram, a não ser que seja aquela oração de Senhor, muito obrigado e amém. Os budistas, por exemplo, ficam anos sem falar um A, sem abrir a boca, porque isso ajuda na iluminação deles. Porque um homem falou que isso funcionaria. Nós vemos algumas religiões que têm o esforço de matar animais, porque de alguma forma isso traria benefícios com algum Deus. E o ponto é que todos esses esforços são totalmente inúteis. Eles não têm nenhum significado. Mas eles não terem significado não significa que nós não poderíamos nos esforçar por Deus. A gente pega o esforço inútil de fora e usa às vezes como muleta para o nosso não esforço aqui dentro. Você acredita então que as nossas concepções de salvação está errada e a interpretação que fazemos do que Paulo fala, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, trazem esses problemas? Pode ser, talvez, problema de interpretação de texto e de tradução. A gente tem esse problema de que quando um termo é traduzido, ele perde o sentido. Existe um ditado italiano, eu gosto muito de usar ele porque é irônico, que diz que traditore e traitore. O tradutor é um traidor. E eu acabei de traduzir isso. Então a ideia é que não importa o quão bem você traduza, coisas vão ser perdidas e vão gerar confusões. Então eu prefiro muito acreditar que parte das distorções que fazemos do que está no texto sagrado
é por conta da tradução e não por conta de má fé. Então, Paulo disse isso em tal idioma, em tal contexto. Às vezes perdemos o contexto e por isso não entendemos. Mas em nenhum momento Paulo está expressando uma ideia de que a graça tirou o nosso esforço. Um exemplo que eu gosto muito de que ele usa a graça é que ele fala que graça é sofrer. A gente gosta de evitar o sofrimento, mas em Filipenses, eu acho que é o verso 29 do capítulo 1, ele diz que graças a Deus pelo meu sofrimento em Cristo. Então, a graça, que deveria simplesmente livrar ele da lei, está fazendo ele ter alegria em sofrer. Sofrer demanda um pouco de esforço. A graça, no próprio texto base da lição, é o que faz com que andemos em boas obras. O texto diz que Deus preparou as boas obras. Então as obras são de quem? De Deus. Mas para quê? Para que andássemos nela. Quem fez a gente? Deus. Quem fez as obras? Deus. Para quê? Para conectar os dois. Através do quê? Da graça. Então a graça é uma força capacitadora para você enfrentar as dificuldades e não ser livre delas, e também uma força capacitadora para você trabalhar. Exato. Muita gente faz confusão entre Tiago e Paulo, né? Você já sabe qual é o contexto. Um fala que somos salvos pela graça, não pelas obras. O outro fala que uma fé sem obras é morta. Mas eles não estão debatendo. Eles estão sendo guiados pelo mesmo Espírito para dizer a mesma coisa. O ponto, você vê dois irmãos. Um está com fome e o outro está sem roupas. Aí você só diz, vão, se alimente e se vista. Você resolveu alguma coisa? Tiago não está dizendo que sua fé é ruim. Ele está dizendo que você nem tem fé. Porque a fé faria você ajudar. Então a ideia não é que, já que Jesus pagou tudo, acabou, eu vou me sentar e esperar. Não, a ideia é que o fato de que Jesus te salvou através da graça, a vida dele vai ser imputada em você porque sua morte foi imputada nele. Jesus em nenhum momento ficou parado só porque ele veio cheio de graça e verdade. Na verdade, isso foi o que motivou ele a fazer tudo quanto ele fez. Então, quando ele toma a nossa morte, a gente toma a vida dele e deveria estar trabalhando, tanto quanto ele trabalhou. Meu pai trabalha até hoje, logo eu trabalho. Então, as boas obras é simplesmente a gente pegar o que Deus está fazendo e fazer. Muita gente fala que Deus não existe porque pessoas estão passando fome. Por que Deus não faz nada? Ele está tentando. Ele está tentando. Através da gente. Por que tantas pessoas estão doentes? Ele está tentando também. Mas tentando em que sentido? Me explica aí. Porque aí o que passa na minha cabeça quando você fala tentando... Não limitando Deus, mas ele mudou a maneira de agir. Tá. Por quê? Quando Jesus está subindo, o que ele diz? Vão, façam isso, façam aquilo. Curem os enfermos. Ele está querendo envolver a gente na relação dele com os demais seres humanos que ainda não conhecem a graça. Mas você concorda que mesmo que atendêssemos ao pé da risca a ordem, imagina aí, sei lá, quantos milhões ou bilhões de cristãos existam no mundo, de diferentes denominações, todos cumprissem a risca. Haveria doentes no mundo ainda? Em nome de Jesus, não. Mas você acha que não? Claro que sim, por conta do pecado. Tá. Por conta do pecado. O nosso trabalho não ia acabar. Não só o pecado, mas eu não me lembro agora quem falou, qual dos apóstolos, foi provavelmente Paulo, talvez. Eu não me lembro, posso procurar aqui agora, mas ele comenta acerca de nem todas as viúvas dos dias de Elias ou Eliseu terem sido socorridas, assim como também nem todas, ou foi o próprio Jesus que falou isso, agora não me lembro quem citou, mas está na Bíblia. É mais seguro a gente falar assim, né? A Bíblia diz sobre... Oi? Diz a Bíblia. Diz a Bíblia, é mais seguro. Mas alguém na Bíblia falou, né, que nem todas as viúvas foram socorridas e, enfim... Aí nos dias de Elias foi a de Sarepta, e por que não outras, e nem todas as pessoas que morreram foram ressuscitadas por Cristo. Então a gente também esbarra na questão da vontade de Deus. Você concorda com isso? Isso, claro. Por exemplo, não que ele queira que o homem sofra, não é isso, mas Deus não quis fazer. A gente até pode discorrer isso agora na sequência se quiser, mas a relação de graça e obra.
Lembra o que Jesus fala sobre o cego de nascença? Sim. Por que ele é daquele jeito? Para manifestar as obras de Deus. Então, de alguma forma, tudo o quanto há no mundo é alguma maneira de expressar as obras de Deus. Sim. As quais ele colocou para a gente fazer, através da graça. Então, por que eu usei o exemplo de, tem pessoas deficientes, você não é, graças a Deus. Mas por que essa pessoa é? É falta da graça? Não. É exatamente esse contexto. O pecado fez o mundo ficar todo podre, todo quebrado. A terra foi amaldiçoada. Somos feitos de terra. Então, dá para considerar que, conforme for passando e o pecado fosse evoluindo, se Jesus não tivesse vindo, não sei em que condições chegaríamos. Talvez pessoas nasceriam, sei lá, com 15 braços, quase um fenômeno radioativo. Mas existe a noção de que graça também está nessas pessoas, porque graça também é sofrer. A graça comum. A graça comum. Inclusive, eu gostaria de que você falasse um pouco sobre graça comum e graça especial. O que você acha sobre isso? Então, eu acredito que a Bíblia ela dá base para as duas coisas, né? Quando a gente fala de graça comum, nós estamos falando de um favor de Deus que alcança mesmo as pessoas não crentes. E aí um versículo talvez chave para isso seja o fato de Deus ele dar chuva a ímpios, a justos. Nós vimos Deus dando sonhos a reis que sequer o serviam, como foi o caso de Nabucodonosor, Faraó, que tiveram a graça de prever o que aconteceria no mundo por um aviso divino. Então, eu não duvido que Deus não faça isso ainda nos dias de hoje, né? Para as pessoas comuns, eu tive um sonho que tal coisa vai acontecer. E ali, de repente, pode ser uma revelação de Deus para que este, então, entregue e outro seja livre da morte. Agora, graça especial é quando nós somos alcançados por essa mesma bênção de Deus para a salvação. Certo. Muito bom. É que, como é um termo, e isso é um problema, na minha concepção eu tenho dificuldade com termos, porque quando eu vejo um termo eu vou procurar, e se eu não acho ele eu fico ok, talvez ele seja baseado nisso ou naquilo, e como graça especial e graça comum, graça comum, não são especificamente escritos. Era um tema que eu realmente queria saber a sua opinião. Escritos aonde? Na Bíblia? Não estão literalmente escritos. Então tá. Saber a sua visão. Ótimo. Base bíblica. Assim como outros termos também não estão e a gente entende pela Bíblia, né? Trindade não está. Isso. Por exemplo. Ou definição de graça que não tem na Bíblia. Exato. Não tem. Jesus não... Eu vou usar esse termo assim por usar. Ele não perdeu tempo tentando definir também, né? Também não. Ele agiu com graça. Fala. Ele veio cheio de graça e verdade. Então, favor imerecido ainda é a melhor definição? Então, foi o que eu te respondi quando você me perguntou nos bastidores. Eu não sei se é a melhor. Eu entendo que não é a única. Mas talvez, Richard, seja a que deixa o termo mais claro para uma resposta objetiva. Porque assim, quantas definições de graça você poderia... Lembrando, assim, trazer aqui. Não sei se você preparou isso, mas de repente, graça pode ser isso, aquilo, Graça vem da mesma raiz que a palavra cará, que é alegria. Então, graça pode ser alegria. Em relação àquilo que você falou, essa é a graça. Tem até base textual grega. Graça e alegria vêm do mesmo sentido. Então, graça é aquilo que causa alegria. Graça, no sentido original helênico, seria um gesto favorável que gera benevolência. Sim. Graça é algo... A ideia também traz de que não é que não mereça. Não é que você é um coitado, eu preciso te dar. É que eu tenho tanto que eu preciso entregar. Sim. Então a ideia da graça de Deus é mais que Deus tem tanto que ele precisa entregar. Então, a questão qual que é? Sobre a palavra graça, né? Em hermenêutica a gente entende que um texto bíblico, ele deve também, uma das regras, é você analisar a palavra
dentro do seu contexto na frase, né? E isso não acontece só com graça, mas muitas outras palavras. Por exemplo, poderia aqui falar da palavra cão. No Antigo Testamento aparece num contexto diferente do momento em que Jesus chama a mulher de cachorrinha, que por sua vez, nas cartas do apóstolo Paulo, quando ele fala dos cães, outro contexto também diferente no Apocalipse. Então poderia dizer que a palavra cão, que quando você a pronuncia, a verbaliza, parece que você está falando do animal, no contexto bíblico está falando de 4 coisas diferentes. Então em hermenêutica a gente aprende a analisar esse contexto do próprio versículo, sem expandir muito, né, capítulos anteriores ou posteriores, e ter que estudar o livro, mas só o versículo te dá a ideia. Uma segunda palavra também é conhecer. Sim. Que na maioria das vezes fala de relação sexual ou coabitar. Diferente de conhecer, de saber nome, de andar junto. Eu sei o que em outros textos tem esse sentido, de andar junto, né? Nem de saber nome. Então, o mesmo se aplica à graça. Então, eu concordo com você no sentido de favor imerecido não é a melhor definição para tudo. Porque, dependendo do contexto, quando Deus fala para Paulo, a minha graça te basta, não se aplica favor imerecido. Mas quando você pensa em salvação, qual o melhor termo? Então é isso. Então o nosso problema dentro do cristianismo, e aí eu comento sobre isso com os alunos em hermenêutica, nas mentorias que eu presto, é você entender o significado de uma palavra e acreditar que com o tempo ela não vai sofrer alteração. Isso acontece hoje. Com certeza. A língua ela é viva, não é? E ela sofre alterações. Então algo que antes tinha um significado muito forte, hoje se perdeu, quer dizer outra coisa e vice-versa. Como era a palavra caridade nos séculos em que João Ferreira de Almeida traduziu a palavra amor, talvez. Então caridade era uma palavra mais forte, amor não fazia muito sentido. Hoje caridade é eu agir com bondade. Amor a gente compreende de uma forma totalmente diferente. Então houve uma substituição de palavras. Então o nosso problema é esse, é nós analisarmos ou não analisarmos essa flexão que a palavra sofre, não só no seu tempo bíblico, como também no nosso. E eu poderia trazer aqui a palavra gozar, que num sentido bíblico, não apelando para grego, porque eu não sou estudioso, mas talvez o sentido mais próximo seja alegrar-se. E aí você pega num contexto brasileiro, onde as pessoas sequer sabem que essa palavra existe na Bíblia, ele não vai nem levar pelo sentido do êxtase, o gozar no sentido do êxtase. Ele vai ter uma imagem sexual da situação. Então, o intérprete bíblico, ele precisa trabalhar com a palavra no seu momento bíblico e também no nosso momento. E aí onde entra o trabalho, mesmo compreendendo o que você falou, e eu concordo que no trabalho de tradução você perde muito sentido. É muito melhor quando você se aproxima do original. Mas aí que entra o trabalho do tradutor, para ele pegar essa palavra tão antiga e como que ela vai fazer sentido hoje. Então, realmente, ele vai acabar traindo o texto, às vezes as ideias do autor, porque se ele não fizer isso, no nosso tempo, a gente vai ter muita dificuldade de entender o que foi falado. Ou fica muito literal, o que deixa muito rígido o texto, ou vira uma paráfrase, o que fica muito, talvez, muito moderno. Mas avancemos, vai. Mas avancemos. Então, a graça... E aí? Mas você não me... Ah, não, você falou. E aí, você está insistindo nessa situação do favor imerecido ser ou não o melhor termo. A gente resolveu essa questão ou você quer resolver ela? Porque acho que a gente não vai chegar numa definição... Então, não que a gente vá definir isso, mas o que eu estou entendendo nas suas palavras é o seguinte: a palavra graça como favor merecido não cabe em todos os contextos. Isso eu concordo com você. O leitor comum das Sagradas Escrituras, e quando eu falo leitor comum é aquele que não estuda nada, é o que lê e tá tudo certo nisso também, não tem problema nenhum, não é? Salvação não vai depender do quanto eu leio a Bíblia. Mas o leitor comum ele vai ter esse entendimento que você falou, porque ele ouviu de alguém e isso está errado, né? A palavra ela precisa ser entendida dentro do seu contexto. Mas você acredita que dentro do contexto salvação,
Favor imerecido é a melhor definição? Eu fico entre favor e merecido e essa ideia de que é mais porque Deus tinha muita bondade para entregar e não conseguiria não entregar bondade. Na ideia do sentido original da palavra, de que eu não tenho motivo. É uma bondade excessiva, isso que você quer dizer. Graça é uma bondade excessiva. Isso. Eu acho que as duas coisas estão certas. As duas coisas estão certas, porque dentro da questão da salvação, o que a gente entende por favor merecido? O que Adão fez para merecer família e trabalho? Coisa alguma. Nada. Recebeu. Nada. Bondade excessiva. Exato. Mas também ele não fez nada para merecer. Entendeu? E daí vai. Exato. Bondade excessiva, favor merecido. Pronto, eu acho que as duas coisas. A gente chegou no denominador comum. É um favor aqui. excessivo, então. Por favor. É isso. Favor excessivo. Muito bom. Bom, você tá gostando. Fala, quer falar ainda? Por favor. Patrocinadores. Mas era isso que você ia indicar? Bom, você está gostando da conversa? Está fazendo sentido para você? Nossa ideia aqui é entender mesmo, tá? Não é deixar você confuso. E eu espero que você esteja gostando da discussão da temática, porque é aquela situação. Nem tudo está definido. Houve uma tradução da palavra caris, não é verdade? Enfim, eu espero que esteja sendo produtivo para você. Então, por isso, se inscreve, ajuda a gente a bater a meta, 4.000 inscritos. Então, se você quiser ter contato com outros conteúdos iguais a esses, se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde nada quando aparecer para você. Dá 1 minuto, a gente já volta. Você vai só entender algo aqui que coopera para o seu crescimento espiritual e a gente já volta. Ao clicar no link da descrição deste vídeo, você será direcionado à página do nosso Guia Prático de Combate à Evasão Dominical. Você vai se deparar com uma oferta exclusiva de R$ 54,90 por apenas R$ 38,97 a unidade, mas não pare por aí. Clique em Saber Mais para desvendar o guia e explorar em detalhes o que você vai aprender. Para sua segurança e credibilidade, conheça a experiência e as credenciais do autor, Pastor Lucas Gomes, e elimine todas as suas dúvidas na seção Dúvidas Frequentes para ter total tranquilidade na compra. Depois escolha a sua melhor opção de compra. A unidade para quem quer se presentear. O kit duplo para presentear um amigo. Ou o mais vendido. Combo superintendente, ideal para presentear amigos ou os professores da sua igreja com um super desconto. Ao clicar em comprar agora, você irá para a página de finalização. É importante que você saiba, ao preencher seus dados de contato e optar pelo pagamento via cartão de crédito, você terá a máxima segurança. Todo o processo é gerenciado pela Infinite Pay, uma plataforma robusta e confiável, garantindo que seus dados de pagamento estejam totalmente protegidos. Conclua a compra e seus livros serão enviados. Não deixe sua EBD esvaziar. Clique agora na descrição e garanta o seu. Então você viu aí como adquirir o Guia Prático de Combate à Evasão Dominical. Não tem segredo. Você vai clicar no link abaixo ou apontar o QR Code e solicitar o seu. Está acontecendo uma promoção bem legal que é o Combo Superintendente. Você pode adquirir 5 ou mais livros e receber um desconto imperdível. Por que o Combo Superintendente? Porque normalmente os superintendentes aproveitam o fechamento do trimestre para presentear os professores, fazer sorteio na igreja. Então, se você quer desenvolver os seus professores, quer que eles aprendam métodos, como ser mais didático, como trabalhar com o tempo na aplicação das suas aulas, esse é o material. E se você também desejar que seus alunos conheçam a EBD por dentro, aqui está a dica. Então, acima de 5, tem uma condição especial aí para você também. Bom, vamos voltar, meu amigo Richard. Para quem chegou agora, nós estamos na lição de número 7. Como 2026 está passando, hein? Daqui a pouco a gente já ouve o sino do Papai Noel, meu amigo. Bom, então, para não passar e você ainda não ter tomado uma decisão importante, faz isso agora, se inscreve no nosso canal, seguimos na meta de 4.000 inscritos. Bom, eu estou voltando aqui para a lição, porque saiu. Para quem chegou agora, o nosso tema é a graça de Deus, e temos como ideia aí entender um pouquinho sobre a graça de Deus e as obras.
A graça de Deus, o favor imerecido, obras ou reflexo da graça em nossas vidas, a salvação pela graça e a necessidade das boas obras. Já falamos sobre isso, na verdade, né? Ou você quer... Já comentamos, né? Então vamos logo para o... Não, deixa eu comentar algo aqui, e aí se você julgar necessário, você pode expandir a ideia. Só trazer uma contribuição a mais nesse segundo tópico para quem nos acompanha. Vamos pensar como que os judeus eles entendiam a salvação. Eles entendiam a salvação com base em méritos, né? Então eles se esforçavam mesmo de verdade, não só para conhecer, como também cumprir os mandamentos da Torá. E veja bem, às vezes eu brinco, ou quando eu estou pregando, ou na sala de aula, eu não faço literalmente, mas eu trabalho com a imaginação das pessoas. Imaginem se todos nós ficássemos de pé e eu citasse o decálogo, abrisse Êxodo 20 e citasse os 10 mandamentos. E aí, conforme o pecado que você já cometeu, você ia sentar. E aí, o que eu garanto já para o pessoal, antes de terminarmos os 10, até eu que estou citando estaria sentado. Obviamente que os 10 resumem os 613, mas imagine, se em 10 a gente não chega até o final, 613 então, não daria talvez para chegar na metade. Mas o ponto é que, você comentou algo aqui muito legal, que a lei, ela produzia vida ou expressava graça, não foi isso? E, na verdade, alguns ainda hoje veem a lei como um instrumento de morte, mas a ideia dela não era fazer matar, era trazer essa consciência de pecado. E quando eu falo de graça no Antigo Testamento, eu vejo que a lei, embora mandasse matar, ela agia com misericórdia e apontava vida, na verdade, quando ela dava a você o direito de pegar um animalzinho, ir lá, sacrificar e tal. E como tudo isso apontava para Cristo, então ela em si mesma não salva, mas ela aponta para a salvação. Então tinha a sua objetividade. A questão é que os judeus eles entenderam errado. Então eles entenderam que se cumprissem literalmente, eles estariam salvos por isso. Mas veja a incoerência, e esse texto eu tenho citado aqui ao longo desse trimestre. Salmo 51, Davi ele diz mais ou menos assim: holocaustos e sacrifícios, eu sei que isso não te agrada, porque senão eu teria trazido. Poxa, mas não era uma exigência da lei? Era uma exigência da lei, então ele está quebrando a lei. Então Davi ele entendeu qual era o objetivo da lei e o que é salvação no Antigo Testamento. Não é você cumprir rituais, é você acreditar que existe um Deus que pode te salvar do pecado, né? E aí é o que ele ali clama em todo o Salmo 51, né? Ele não quer perder a alegria da salvação, ele quer que Deus esconda o rosto dos pecados, ele está envergonhado do que ele fez, coisa que não parece acontecer com as pessoas que diariamente levavam seus animais lá no altar. Um dia um pregador disse assim que tinha gente, Richard, que tendo em mente essa ideia de, não, o sacrifício vai resolver todas as coisas, ele já antes de pecar, antes de sair para praticar o pecado, ele já escolheu o cordeiro. Ele já escolheu o cordeiro, deixava no cantinho, não, quando eu voltar, é esse aí que eu vou sacrificar, entendeu? Então, isso, por mais que seja uma ilustração, vai muito de encontro com o que o escritor aos Hebreus fala, que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles não tinham poder de tirar consciência de pecado, né? Então, salvação no Antigo Testamento está para além das obras, mas não elimina as obras, né? Tudo isso que você nos disse aqui com Paulo, com Tiago e afins. Essa menção que você fez de Davi me lembrou de um ponto em que Jesus faz algo parecido. Ele diz que se o sacrifício agradasse, ele teria trazido. Quando trazem a mulher adúltera a Jesus, diz que a lei exige que apedreje. Jesus cumpriu a lei? Cumpriu. Ele apedrejou? Não. Logo? Cumpriu. Então. Eu estou aqui te provocando? Não está provocando. Termina a sua ideia, eu vou te explicar o porquê. Esse é o ponto. A gente não entendeu o que significa cumprir. Sim. Cumprir não é obedecer só ir lá e apedrejar. Exato, porque se fosse aí...
nós perderíamos um episódio muito importante e seria assustador imaginar Jesus apedrejando alguém. Cumprir, quando diz que Jesus cumpriu tudo, não é que ele fez todas as leis. Afinal, ele não era levita, ele não poderia fazer todas. Ele não era da linhagem de Arão, ele não poderia fazer todas. Então, cumprir a lei não é fazer tudo o que a lei diz. Jesus veio cumprir o papel profético da lei. Amém? Isso mesmo. Quando eu falei assim que mesmo não apedrejando ele cumpriu, é porque assim, todos os textos em que Deus mandou matar, é um termo pesado, mas a gente entende a razão estudando o texto, que fosse o adúltero, que fosse o idólatra, que fosse o falso profeta, o filho rebelde, o abusador sexual, todos esses eram mortos a pedradas. A razão dessas mortes, eu não me lembro agora se é em todos os textos, mas a maioria deles traz a seguinte explicação: para que o mal seja retirado do meio de vós. Então, o que se entende é que a execução do juízo, a morte a pedradas, era para desencorajar outras pessoas a fazerem o mesmo. Sim. Então elas iam olhar aquilo e falar assim, não vale a pena. Olha o fim. Então desencorajava e automaticamente esse mal ia sendo eliminado. Então não era simplesmente ali uma prestação de contas. Tem um negócio com o Richard, fiquei sabendo que ele vai ser julgado e morto a pedrada, vou lá para tacar um tijolo nele e descarregar minha raiva. As pessoas, na verdade, volto a dizer, uma leitura comum do texto subentende isso. Mas, na verdade, o objetivo era eliminar o mal. Então, quando eu falei que Jesus ele cumpriu, é porque, no sentido de fazer mesmo, não como você nos trouxe, que é o correto, quando ele fala que cumpriu, né? Que ele se tornou o fim, ele é o fim de todas as profecias e o cumprimento delas. Quando ele falou assim, quem está sem pecado atire a primeira pedra, Jesus ele deixou claro ali que a intenção daquelas pessoas não era eliminar o mal. Então, se a intenção não é eliminar o mal, não tem como haver julgamento aqui. Porque a gente não vai matar por matar. A intenção é eliminar o mal. Vocês não querem eliminar o mal. Então, se não quer eliminar o mal, não tem julgamento hoje. Então, quem está sem, poxa, eu também tenho pecado como ela tem, então eu também mereço a morte? Não, então deixa quieto que eu não vou matar ela, porque aí se eu não matar ela, eu sou digno de morte. E aí foi saindo um por um. E aí quando está somente os dois, ali há o julgamento correto. Porque eles queriam julgar a pessoa, e a lei nunca mandou julgar a pessoa. A lei sempre mandou julgar o pecado. Uhum. Porque justamente por isso que a ideia era o pecador sair do altar logo após o sacrifício, sem desejo de pecar. Mas a lei não tinha condições de mexer no interior do cara, é o que o escritor aos Hebreus fala. E aí ali agora houve o julgamento correto da situação. Jesus olhou para ele e falou assim, vai e não peca mais. Ele cumpriu a lei, nesse sentido. Nesse sentido. E aí, mais alguma coisa? Vamos avançar então. O terceiro tópico nos fala da graça aqui. Nossa, é assim, como Deus, Richard, tem enchido meu coração para falar desse texto, cara. Sério. Maravilha. É algo assim impressionante, como eu tenho meditado nesse texto, como Deus tem me impulsionado a falar. Talvez, não sei, seja algo a meu respeito ou um momento da igreja, uma vez que eu visito muitas igrejas, né, pregando como itinerante. Nós temos muito hábito de ver os nossos irmãos em pecado e julgar os nossos irmãos e esquecer do pecado delas. Uhum. Então tem muita gente que, se te surpreender num erro, vai te denunciar para o pastor, não porque ele quer que aquele mal seja eliminado, é porque ele quer prejudicar você. Então, não sei, talvez seja isso, né? Terceiro tópico, as implicações da graça na vida cristã. Graça para amar, graça para perdoar, graça para servir. Aí, lendo os subpontos, eu pergunto já de cara a você, se aqui graça se aplica como força capacitadora. Capacidade para amar, capacidade para perdoar, capacidade para servir. Uma força operante mesmo, né? Não apenas nos dá capacidade, como impele a gente a fazer isso. Compele. Porque amor, vamos começar pelo amor. Amor é um sentimento? Muita gente diz que sim, mas não controlamos nossos sentimentos, certo? Uhum. E Jesus não falou
consiga amar ou tente amar. Ele falou pra gente amar. Então, se a gente tem a capacidade de controlar, não é um sentimento. Ou a gente não tem a capacidade de controlar. Então, ou é algo que a gente escolhe, ou através da graça. Como tem característica de um sentimento, é através da graça que a gente ama. Então, por que Deus amou o mundo? Não é uma pergunta no texto, mas parece uma resposta de uma pergunta. Por quê? Pela graça. Por quê? Graça. Deus amou o mundo. Para perdoar. Tem um texto que Paulo relaciona graça e perdão. Para servir também. Mas qual é a ideia? Todas essas coisas, tanto o perdão, tanto o amor, tanto o servir, em alguns textos são caracterizados como dons. Não como os 9, mas dons. E essa é outra palavra que vem da mesma raiz no grego. Dom é carisma, que vem de caris, que é graça. Então, por que você ama? É um dom. Amar é um dom. E dons vêm a partir da graça. Então, a graça faz você amar. Um outro exemplo, generosidade. Dar dinheiro. Você financiar alguma coisa que não necessariamente você tenha retorno. Paulo chama de dom. De novo, relacionado à graça. Então, um irmão que tem dinheiro e financia a igreja praticamente sozinho, é graça. Os 9 dons principais, todos eles, graça. O ofício de cada irmão. Ser pastor é graça. Efésios 4, né? Efésios 4. Tudo isso é graça. Tudo que é a manifestação de um dom é através da graça. Que a ideia é justamente essa de carisma, de dom. Outro ponto, a Santa Ceia. A ceia do Senhor. A Eucaristia. Cáris, de novo. Eucaristia. O ponto sempre é esse. É tudo graça. Tudo manifestação da graça de Deus. Quando Jesus pega um pão e parte, ele está exercendo graça. Ele está exercendo gratidão, ele está exercendo bondade, ele está exercendo favor. Amém? Muito bom. Eu estava aqui procurando o versículo só para quem está nos acompanhando, de repente não teve o interesse de procurar no instante, e eu citei aqui e não houve a referência, 4:25 de Lucas diz assim: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Elias, e nenhum deles foi purificado senão Naamã o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Essas manifestações de amor de Deus, elas acontecem de maneira deliberada, e aí quando eu falo deliberada é porque Deus ele ama, voltando ao assunto da graça comum. Mas algumas pessoas que Deus ama, elas também foram alcançadas pela graça especial. E aí eu ia citar aqui só para as pessoas terem a referência, mas voltando a falar dessa viúva, por que ela foi socorrida? Por que ela foi atendida? Eu fico imaginando, Richard, o diálogo entre Deus e ela, porque houve um diálogo, né? Quando Deus fala com Elias, ele diz bem assim, ó: vai a Sarepta e já ordenei a uma viúva que te sustente. Então Deus conversou com ela, né? Tô mandando um profeta aqui para sua casa. E viúva, claro que quando a gente fala do mundo romano, muitas viúvas elas poderiam ser ricas e muitas mulheres eram administradoras dos seus bens. Mas quando a gente olha para esse contexto mais remoto, Israel, os cananeus, as mulheres elas não eram muito protagonistas, né? Então, muito provavelmente essa viúva, assim como o próprio texto declara, ela não tinha condições financeiras, até porque ela vai preparar a última refeição para a morte. E aí chega Deus e fala assim, tô trazendo para cá um profeta para você sustentar. Não faz sentido isso, não é? Mas para Deus ter dito ordenei e vai,
é porque ou ela não fez objeção, ou se fez também, ela não foi atendida. Eu estou mandando aí. Pronto. Ela não convenceu na objeção. Não convenceu. O profeta vai lá. E aí, quando ele chega lá, ela até demonstra essa certa insatisfação, dizendo assim, o que eu tenho é para mim e para o meu filho, nós vamos comer e morrer. Mas o fato é que ela vai lá e faz, e é abençoada pelo profeta. O que eu vejo aí, meu amigo Richard, no caso dessa graça especial? Essa mulher, ela está fora de Israel. Então, teoricamente, ela não conhecia o Deus de Israel. Mas para ela ter ouvido Deus e aceitado o profeta, ir à sua casa, e não é só ir, é sustentá-lo, é porque ela conhecia esse Deus. E o que Deus quer mostrar para Israel, porque eu entendo que a Bíblia ela não conta uma história, tal qual a gente conhece, com começo, meio e fim, e aí eu explico. Você tem histórias de reis, em crônicas, você tá com os profetas lá no final do Antigo Testamento. E por que ela não é organizada de forma cronológica? É porque a proposta da Bíblia é nos apresentar um plano. Então, independente da ordem, o resultado não é alterado. E qual é o resultado? É o que Deus fez para resgatar esse homem que o ofendeu lá no Éden. Então a Bíblia fala de um plano, e aí tudo que é importante para este plano está no texto. O que não é importante para o plano está fora do texto. É importante a gente ir atrás dessas coisas para entender um pouco mais o contexto, mas a gente se limita ao plano. Então tem muitas coisas que a gente pergunta sobre a Bíblia e não tem resposta, porque houve uma intencionalidade por parte dos escritores em eu vou esconder isso aqui. Não é importante para o plano. E essa mulher, ela entra dentro do nosso assunto de uma forma assim brilhante, como eu disse já mais uma vez, pegando o gancho da necessidade de trazer o texto para as pessoas, a referência. Porque a participação dela é importantíssima dentro do plano de redenção. Porque já no Antigo Testamento, Deus está nos trazendo vislumbres do que aconteceria no Novo, numa forma mais explícita em Cristo, que era a resposta positiva por parte de gentios à salvação. Por quê? Ela está fora do território, ela não participa da vida religiosa, mas ela conhece tanto, ela confia tanto que ela recebe um profeta na casa dela. E aí, por isso, ela é abençoada. Então, Deus ali, dentro desse projeto de salvação e redenção, está mostrando para Israel que a graça dele, esse excesso de bondade com pessoas que não merecem, não se limita só a judeus que se sentiam merecidos, então eles não deveriam ser alvos da graça. Então Deus começa a mostrar muita gente ali que não merecia mesmo, ela era cananeia, e ela atende uma ordem de Deus, uma vez que tinham muitas viúvas em Israel, com fome na mesma situação. Então por que ele não socorreu essas viúvas? Porque essas viúvas não conheciam a Deus. Então, quanto mais conhecermos de Deus, mais graça receberemos de Deus. E o que você acha disso? Acho muito bom. Quanto à parte de... acrescente pra gente. Quanto à parte do... nem tudo vai estar escrito, não porque o autor está escondendo. É importante considerar que a Bíblia é inteira verdade, ela é tudo verdade, tudo que está escrito é verdade, mas nem toda a verdade vai estar escrita. Você não vai achar na Bíblia a receita de um bolo. Você não vai achar na Bíblia como fazer uma cirurgia. Tudo que está na Bíblia é verdade, mas não é toda a verdade. É a verdade necessária para a salvação. Nem toda a verdade que está na Bíblia. Exato. Isso, muito bom. E é a verdade necessária para a salvação. Isso mesmo. Bom, meu amigo Richard, foi muito bom falar com você. Sempre é muito edificante. Digo mesmo. Nós, então, aprendemos muito. Eu tenho certeza que você que acompanhou anotou bastante. Você deve estar aí com muitas ideias e um trabalho enorme, talvez, para organizar tudo isso para a próxima aula. Mas a nossa oração é que Deus te dê graça. Bom, maravilha. Nesse caso, não porque você não merece, mas
que ele te dê capacidade de organização, de administração. Meu amigo Richard, obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe, espero poder contar com você outras vezes aqui. Maravilha. Se tiver difícil, fique em paz, a graça te basta. Isso, muito bom. Próxima aula, a eleição na salvação, ou seja, outro tema teológico e muito bom. Na verdade, a Revista dos Jovens, ela já há um tempo tem sido muito teológica, e eu acho isso muito bom, porque aproxima os nossos jovens da teologia, e eu espero que você esteja se interessando pelos assuntos teológicos. Meu muito obrigado, deixa o seu like, ajuda a gente aí, nem que seja nesse final aqui, a bater a nossa meta, 4.000 inscritos até o final do trimestre. Eu espero que você seja alcançado pela graça essa semana. Deus te abençoe, até a próxima aula. Tchau, tchau.